Muito bem. Então nós vamos mudar de assunto. Vamos parar de falar de integrais e vamos agora resolver achar os zeros das funções. Achar onde é que a função cruza no zero. Zero de funções. Bom, só para recapitular, você sabe resolver isso aqui? Todo mundo sabe, né? Mas por que você sabe resolver isso aqui? Porque alguém te contou que tem uma formulinha muito ninja que resolve isso, certo? Se eu te perguntar quem são os x's que eu ponho aqui que faz esse negócio dar certo, você lembra que é, como é que é? Menos b, mais ou menos, raiz de delta, é b quadrado, como é que é? Não. B quadrado menos 4ac, dividido por o que mesmo? 2a, pronto. E isso dá por mais e por menos, porque tem duas raízes em princípio. Então você está lá feliz e contente, e dependendo dos valores que você põe, faz assim. Claro, se tiver duas raízes reais, porque está tudo certo, os valores que você escolheu são bonitos, de modo que faz isso aqui, f de x, x, e a gente chama esses dois pontos de as raízes. Mas e se você não soubesse dessa formulinha? Suponha que você fez, sei lá, supletivo, não, sei lá, você não sabe. Você não sabe, mas você tem computador. Você é um moleque de 10 anos acho que é exagero, mas moleque de 12 anos que nunca viu esse negócio de Bhaskara na vida, não sabe nada disso. E aí aparece para resolver essa equação, sei lá, vamos por aqui. Eu vou pôr qualquer número, depois a gente vê se 5x² mais 3x mais 8 igual a 0. Sei lá se tem resposta esse aí, a gente vê daqui a pouco. Teria que pôr um que vale aqui. Mas vamos supor que aparecesse um treco desse. Como você faria? Mas você tem computador em casa, você nasceu de iPhone na mão, você foi parido pelo iPhone. Como você faria? Você faria simples, né? Você ia lá, vai botar uma... Você botaria os x's aqui e simplesmente sairia plotando, certo? Aqui está o zero em algum lugar e sairia plotando. E aí vai dar tanto. Com o x aqui, sei lá, menos 20. Tanto. Aí por menos 19 dá outro tanto. E assim você ia fazendo. Ah, isso aqui não ficou legal. Fazendo. E vamos ver se essa daqui que eu inventei tem sentido, porque senão também fica difícil. Quando tá no zero vai ficar positivo, né? Eu quero uma parábola bonita aqui. O que eu pus aqui? 5x². Quanto que eu pus mesmo? Mais 3x. Mais 8. Será que tem cara boa? Ah, não. Vamos pôr alguma coisa aqui. Coloca em vez de menos 8, Menos 8. Vou pôr menos 8. Vai ficar mais bonito. Pronto. Menos 8. Pronto. Foi só um probleminha de sinal. Aqui, ó. Tem uma raiz aqui e outra aqui em algum lugar. Menos 8. Faz de conta que eu errei aqui, ó. Pronto. Eu sabia o tempo todo, não é verdade? Então, mas eu não conheço esse tal de Bhaskara. Não sou mesopotâmio, babilônio, egípcio, sei lá de onde que esse cara era, indiano talvez, não sei, não lembro da história, um negócio tão importante desse. E o que eu ia fazer? Eu ia ficar graficando esse negócio, botando um monte de pontos, até que eu ia perceber que, opa, estava positivo e passou para negativo. Onde que é? Vamos ver aqui para a gente chegar mais perto. Está aqui perto do... não dá para dar zoom? Acho que dá a resposta de qual que é a saída. Vamos ver, as raízes são menos 8 quintos. E 1, né? Menos 8 quintos e 1. Vamos fazer perto do 1, então. Aí, por aqui, ó. Quando eu estava fazendo aqui perto do 1, foi graficando, eu percebi que alguma hora do negativo passou para o positivo. E aí, pelo teorema de sei lá quem, a gente sabe que, pelo teorema do bom senso, se estava no negativo e foi para o positivo,
passou pelo zero, né? O negócio é contínuo, é bonito. Eu só estou graficando aqui porque eu só tenho computadores, eu não sei matemática, eu apenas saí usando o iPhone do meu pai, sei lá, programando no laptop que tem em casa, lá no notebook que tem em casa, e eu percebi que isso acontece. Então, em algum lugar eu passo no zero, né? Ela falou, ó, tá perto do 1, eu não sei onde que é, eu sei que é esse aqui e esse. Aí você vai lá e dá um zoom. Você vai lá e dá um zoom. Você dá um zoom e percebe que... Vou dar um zoom aqui, ó. Que você faz mais pontos aqui, você percebe que, ixi, aqui no meio, numericamente, você vai ter muita sorte se você exatamente bater no 1. Mas, como 1 é um valor redondo, é possível que sem querer você ponha justamente 1 e dê justamente 0, tá? Mas se fosse aquele outro valor lá, 8, quanto? 8... Menos 5 oitavos, acho que você não chutaria exatamente menos 5 oitavos. Então, o 1 é capaz de você chutar e dar exatamente 7. Mas, enfim, a ideia é que... E aí você ia perceber que isso acontece. Aí você ia lá e dava um zoom de novo. Mais um zoom. Zoom verde agora. E assim vai indo, certo? E aí você ia apertando, 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 até que alguma hora você ia perceber que, deve ser 1. Você ia fazendo. É que no caso do 1, nós humanos sabemos que, deve ser 1. Aí você chuta 1. Mas aí não é um argumento técnico, certo? O 1 é só uma coincidência mística. Mas eu chutaria 1.0 porque sim, só porque eu sou humano. Mas 8 sobre 7, 8 sobre... Menos 8 sobre 5 eu não chutaria. Eu nem sei. Vamos ver quanto dá menos 8 sobre 5? Só por curiosidade. Menos 8 sobre 5. Pode até ser que você chutasse 1.6, porque também está dentro de uma casinha, dentro das... Enfim. Mas genericamente você não chutaria exatamente o valor. Mas você ia indo, e alguma hora você vai falar, quer saber? Existe uma raiz para esse negócio aqui, pelo menos uma raiz, e ela está aqui. Será que você ia saber que tem mais do que uma? Dependendo da aplicação, você ia falar, tá bom, achei uma, tá? Você é uma criança de 12 anos, lembra? Achei um, é isso aí, acabou, pronto. Você não conhece a matemática da prova, da unicidade, de quantas raízes tem, um polinômio, de blá, blá, blá. Você não sabe nada disso aí. Você só foi fazendo computacionalmente e viu que, teoricamente, você pararia. Falar, achei, pronto. Então, me arruma um x que cabe aqui, arrumei. Simples assim, certo? Mas aí você é desconfiado, fala, será que não tem outro? Porque o negócio é quadrado, né? Se eu ponho uma coisa negativa, dá o mesmo valor, será que não é uma coisa parabólica aqui? Porque isso aqui está negativo, mas você chuta uns valores mais baixos aqui, ele volta a ser positivo. Você fala, mas se era positivo, ficou negativo, depois positivo de novo, ele teve que subir de novo em algum lugar. E aí você começa a voltar para trás. E você faz o mesmo processo por aqui, e alguma hora você acha a outra raiz. Muito simples, né? Dá para fazer? Dá para fazer. É o melhor jeito de fazer? Não é o jeito mais eficiente de fazer. Porque você pode estar lidando com uma função, vamos supor que fosse essa, tá bom? E aí você não faz a mínima ideia do que se trata. E aí a função é essa, mas aí você está aqui, ó. E fica fazendo aqui, e nunca chega no zero, nunca. Aí chega uma hora que você enche o saco, lembra? Se você tiver uma só para fazer, você fica namorando os dados. Mas se não tiver, você faz automaticamente, numa janela que você chutou onde poderia estar só. E aí você desiste. Lá não deve ter raiz, não sei qual é a raiz. Se você não souber teoria, não souber nada. Você pegou uma função. Eu peguei essa, porque essa a gente sabe resolver analiticamente, desde o século sei lá quanto. Mas a função que está aqui podia ser outra. Podia ser uma mais bonita, um cubo. E o cubo a gente sabe que já faz umas coisas mais estilosas, certo? Também tem solução, as pessoas colocaram seus nomes na história com uma fórmula um pouquinho maior que a do Bhaskara. Ela é um pouquinho mais nervosa, assim, mais encorpada, sabe? Não dá para ensinar rapidão na escola, mas ela existe. Ela é toda cheia de onda e tal, mas existe. Esse procedimento numérico aqui, ele acharia. Se essa equação aqui, em vez de ser quadrática, que a gente conhece faz desde sempre, fosse um negócio, sei lá, A6x sexta mais A5x quinta, e assim vai indo até chegar no A0, e eu falasse, quem que eu tenho que pôr aqui de x
que faz esse monstrinho aqui dar zero? Em princípio, se a sexta é um negócio assim, né? Em princípio, você pode usar o mesmo raciocínio e vir aqui e ficar caçando os intervalos até achar raiz. Então, isso é um método tosquinho, mas funciona. É muito simples, mas funciona. E se a equação que está aqui é muito pior do que uma equação dessa? Uma técnica um pouco mais sofisticada do que essa, mas essa aqui está valendo também. Eu não quero que você pense que só porque é simples não vale. Ela vale. Ela não é a mais esperta, mas às vezes ela é suficiente. Se você sabe colocar limites, limites é uma palavra reservada, ainda mais hoje, né? Que vai ter prova de cálculo. Se você sabe colocar fronteiras onde você desconfia que a raiz vai estar, você pode, na força bruta, fazer o que eu fiz. Mas mesmo assim, nada garante que você pode ter feito uma coisa assim. Suponha que você tivesse isso aqui, ó. Suponha que você tivesse uma situação assim, e você procurou aqui, ó. Por motivos que eu não compreendo, você procurou aqui, aí depois procurou aqui, depois procurou aqui, depois procurou aqui, você não vai perceber que trocou de sinal. Você não vai falar, tinha. Então, você tem que saber onde está a raiz, tem que saber onde potencialmente está a raiz e também tem que ter resolução para você encontrar ela. Então, não é simplesmente sair procurando e pronto. Você não tem certeza, quer dizer, é sair procurando e pronto, mas você não tem certeza absoluta que você vai encontrar, porque casos desse tipo podem acontecer e você não sabe antes, se você não conhece a função que você está trabalhando. Faz sentido ou não? Beleza. Então é por isso também que a gente tem métodos para achar raízes de equações, quaisquer, não necessariamente essas que a gente tem formulinha, é claro. E é para isso que serve essa parte numérica. Hoje eu quero trazer uma expressão para a gente achar as raízes motivado por um probleminha. Mas antes, vamos fazer no que a gente conhece. Vamos fazer nesse daqui para a gente ver numericamente funcionando. Claro que a gente vai fazer desse jeito de ir buscando até ver onde onde o sinal muda e aí, portanto, passou pelo zero. A gente vai fazer isso só para ter certeza que a gente sabe o básico do básico do básico, mas a gente vai rapidamente, inclusive hoje, ainda avançar para o próximo, que é o método que se chama método de Newton. Aquele mesmo, vou botar com letra maiúscula grande. O método de Newton. É basicamente isso aqui, é um método que converge, ou seja, você vai começar com algum valor que você não sabe se é certo, vai chutar, e fazendo esta regra, que a gente já vai voltar, mas eu só estou te mostrando que ela é simples, fazendo esta regra, você chega na raiz, pelo menos no limite, você converge para ela, até um certo limite do bom senso, até a hora que você fala, chega, não quero mais, para minha aproximação tá bom. Então pode ser que você converja, você pode, naquele exemplo nosso, você pode parar num 1 mesmo, 1. Ou, em outros exemplos mais sofisticados, você não vai parar na raiz propriamente dita, mas vai parar quase nela, tá? Então ele converge, mas rapidamente, inclusive ele chega lá, converge é a palavra que a gente usa para isso. Ele chega na resposta, mas pode demorar um pouco ou pode ser bem rapidão. É o que a gente chama de um método iterativo. Ele vai fazendo iterações até convergir para a resposta certa. É simples, mas antes da gente sair fazendo isso, eu quero mostrar a intuição. Olha que coisa bonita. Então, antes de eu sair explicando de onde veio e tal, vamos ver ele funcionando, tá? Então, peraí. Tem uma função, eu não sei que língua é essa, function, deve ser alemão, sei lá. Tem essa função azul, que é uma função que você tem a expressão, mas ela é derivável, então esse é um dos requisitos para usar esse método, ela tem que ser derivável. E esse método aqui, ele vai chegando, aproximando do zero da função. Deixa ele zerar aqui e eu vou começar a explicar de novo. Então começou. Você chuta um número, x1. Aqui é a função de x1. Calcula a derivada nesse ponto e faz uma formulinha, daqui a pouco eu vou mostrar, e vai parar nesse x2.
Calcula a derivada no ponto x2, vai parar no x3. Calcula a derivada no ponto x3, vai parar no x4. Calcula a derivada, vai parar no x5. Eu acho que ele vai parar aqui mesmo. E aqui embaixo vai mostrando a evolução do negócio. Então, esse é um exemplinho em que 5 interações foram suficientes para você chegar no zero dessa funçãozinha. Para eu usar esse método, eu precisei que a função fosse conhecida, né? Eu tenho que ter a expressãozinha dela. Eu quero saber qual que é a expressão dela, mesmo que seja complicada. Eu ia falar complexa, mas mesmo que seja complicada, tem que ter a derivada. Derivada não é igual a integral, né? Por mais difícil que seja, é só fazer. Integral não. Integral tem que chamar de u, de tangente, de secante, do quadrado, não sei o quê, fazer umas partes, tem que ser mágico para fazer integral. Mas fazer derivada não, tem que ter paciência e só, porque as regras são dadas, é só fazer, mesmo que fique gigante. Então, se você tem a função f e ela é derivável, você sempre pode calcular a derivada dela. Eu já vou voltar na intuição, mas primeiro eu quero mostrar para você ver o que nós vamos fazer. Então, aquela formulinha que apareceu ali, que nós vamos implementar, ela basicamente está implementando esse algoritmo aqui, de aproximação sucessiva. Ele vai chegando, chegando, chegando. Você vê que nesse exemplo, em x5, ele já chegou perto. Se você continuasse fazendo, ele ia chegando cada vez mais perto do zero dessa função. Rapidamente, inclusive. Mas se você para alguma hora, você chega, depois de um certo... depois que a derivada... Depois que esses pontos já não mudam mais tanto de lugar, dentro de uma tolerância que você tem que dizer qual é a tolerância, então, por exemplo, sei lá, 10 a menos 10... 0,000. Se não mudar nada em 0,000, eu considero que acabou, né? Chega. Para todos os fins práticos, o zero foi encontrado. A raiz foi encontrada. Então, rapidamente, esse negócio converge. Mas em alguma hora você chega e fala, tá bom, chega. Para você ir evoluindo os pontos, a única coisa que você precisa mesmo é da função e da derivada. Então, vai começar de novo. x1, pegou o ponto, calculou a derivada e interceptou ela no qual é o x que tem. Fez a mesma coisa, interceptou aqui. Fez a mesma coisa, derivada, interceptou aqui. Fez a mesma coisa, derivada, interceptou aqui e acabou. De novo, mais uma vez. Chutou um ponto qualquer, o inicial. Faço a mínima ideia se é aqui não. Errei, claro. Seria muita sorte você chutar justamente e dar, né? Acontece. Perdi o ciclo. Peraí, deixa o ciclo aí de novo. Não é bonitinho isso aqui? É a ideia que a gente já vai implementar isso. Mas, chutei a função está aqui. Se tivesse um jeito de ir mais devagar, a função está aqui, a derivada está aqui, a intersecção é aqui. Começa tudo de novo. Chutei aqui, errei, derivada, pum. Errei, derivada, pum. Errei, derivada, pum, acertei, chega. Chega uma hora que você fala, chega. Então vamos ver o que é a figurinha. Essa figurinha mostra a intuição. Então, você tem um x0, na animação ele estava chamando de x1, o primeiro. Você precisa de algum inicial, que você chuta. Você chega e fala, eu acho que a raiz da equação está aqui, ó, pum. Você pode errar completamente, não tem importância. Quanto mais longe você estiver da verdadeira verdade, mais tempo vai demorar para ele convergir até lá, claro. Mas ele vai convergir mesmo assim. Pum! Então eu chutei aqui. Acertei? Não é zero. Então, pega este ponto aqui da função, calcula a derivada da função, eu tenho a derivada, porque se eu tenho a função, eu tenho a derivada, uma expressãozinha, e agora calcula neste ponto aqui. E aí, usa o ioiô michachô. Lembra do ioiô michachô? Aquela formulinha de fazer a reta, então. Ioiô michachô, só que o m, o coeficiente angular aqui da reta, vai ser dado pela derivada naquele ponto. Vocês lembram da interpretação geométrica da derivada? Não. É a reta tangente que está ali. Quer dizer, é o ângulo da reta tangente que está exatamente naquele ponto. Então, a reta tangente que está exatamente nesse ponto é essa aqui que eu estou mostrando com o dedinho, tá vendo? E ela cruza o eixo, quer dizer, cruza o zero aqui. Então, x0 não estava bom. É esse aqui? Faz essa aproximação. É o x1? Putz, também não é um x1, né? Porque o x1, quando você calcula a função, não dá zero, dá aqui. Então, faz o procedimento de novo. Calcula a derivada. A derivada vai dar aqui. Acertei agora? Não.
E assim vai indo, vai indo. Esse exemplo, como é um exemplo quadrático, não é um qualquer, você vê que ele vai chegando, você vai vendo até mais fácil que ele vai chegando. Deixa eu pôr maior aqui. Tá vendo? Daqui, depois calcula a derivada nesse ponto, é essa retinha aqui. Acertei? Não, errei. Então calcula a derivada de novo, vai dar quase certinho aqui, e aí de novo, até a hora que você perde a paciência e fala, não, tá bom já cheguei bem perto do zero. Faz sentido, minha gente? Deu para entender a moral da história? Então vamos ver. Isso foi o que o Newton falou. Por quê? Porque quando você faz essa retinha aqui, você está aproximando cada vez mais. Aí, ele faz isso daqui para o primeiro, e esta formulinha... Quer dizer, o primeiro ponto em função do x0 pode ser feito de novo. Quer dizer, o próximo ponto, o próximo do futuro, é igual ao do passado menos um errinho, digamos assim, o tanto que eu errei. E esse tanto que eu errei é a razão entre a função calculada no ponto e a derivada calculada no ponto. Com isso aqui, você implementa essa ideia que dá para ver geometricamente e... aquela animaçãozinha que a gente viu agora há pouco. Tudo bem? Nem precisa dizer que isso foi genial do Newton, né? Foi só uma das coisas que ele fez. Então é isso que nós vamos fazer. É muito simples do ponto de vista computacional, percebe? É só implementar isso aqui. É um forzinho que vai indo e pronto. Qual é a dificuldade aqui? Você precisa ter a função e você precisa ter a derivada da função. E o chute não pode ser muito sem noção, né? Mas... sendo razoável, o primeiro chute, de onde é que está a raiz, você acha rapidinho e é o que eu quero fazer hoje com vocês. Implementar de verdade isso aí, tá bom? Pode ser? A gente pode até fazer em Excel, não precisa já sair fazendo no C, não. Vamos entender direitinho o que está acontecendo. A primeira função que eu vou pedir para a gente fazer é justamente essa, porque a gente sabe... quanto que dá a resposta, a gente viu que tem resposta, então a gente pode conferir se o nosso algoritmo está mesmo convergindo ou não. Parece ótimo, né? Mas tem alguns probleminhas. Por exemplo, depois que ele convergiu, ele não vai te falar que tem outra. Ele vai falar, acabei. Então, dependendo de qual for sua função, é razoável você chutar outros x0s, isso que a gente faz no mundo real, né? Chutar outros x0s, outros pontos iniciais, para ver se converge para outros lugares. Porque se você começar aqui, ele vai, esse exemplo aqui, né? Se você começar aqui, ele vai convergir para cá. Mas e aqui? Aqui não vai, entendeu? Como é que eu faço isso aqui? Nesse exemplo específico, o ideal seria você chutar um menos x0 também, para você começar do outro lado, e você vai parar, muito provavelmente você vai parar nessa daqui. A gente vai testar isso para ver se isso é verdade, tá bom? Mas se você estiver usando para valer, você usa diferentes x0s, ainda mais se você não sabe quantas raízes tem. Se for polinômio, tem teoria. A teoria pode não falar onde é que está, mas ela fala quantos tem. Já é alguma coisa, né? Você já pode falar, tem 5, viu? Se vira para achar os 5. Agora, se for uma função qualquer, como aquela que eu quero mostrar agora, aí já fica mais difícil. Então, a gente vai fazer com essa equaçãozinha, só para a gente ver que funciona, e vamos fazer com uma que a gente não tem resposta, que aí seria mais para valer, tá bom? Então, deixa eu mostrar a próxima, que aqui não tem resposta. Não sei se você já ouviu falar disso, mas isso aparece muito em física, decaimentos, aparece tudo quanto tem muitas aplicações, em particular em física médica. Mas existe um negócio que chama um processo de Poisson, uma distribuição de Poisson. É basicamente o seguinte, a probabilidade de você ter x contágios igual a x é igual a algum parâmetro, em geral a gente usa essa lambda, em geral a gente usa lambda para o parâmetro. Algum lambda elevado a x e a menos lambda x fatorial. É uma formulinha chama Poisson, essa daqui. Então, por exemplo, você fala assim, se eu tiver um decaimento que segue uma distribuição de probabilidade de Poisson, qual é a probabilidade, uma distribuição de Poisson de parâmetro, sei lá, 3,5 decaimentos por hora. Sei lá, eu estou inventando esses números. Qual é a probabilidade
de eu obter, sei lá, 10 contagens. Seria 3,5 elevado a 10 vezes e elevado a menos 3,5 dividido por 10 fatorial. E assim você calcula a probabilidade de obter 10 contagens. Contador Geiger, essas coisas, usa muito isso aí também. Qual é a probabilidade de obter, sei lá, 2 contagens? 3,5 elevado a 2 vezes e elevado a menos 3,5 dividido por 2 fatorial. E assim vai. É uma formulinha. Uma formulinha que existe quando você sabe o parâmetro. Mas acontece que no mundo real não é assim, né? Você não sabe o parâmetro. Você vai lá e mede as coisas, você mede as contagens, quantos acidentes tiveram, quantos semáforos abriram, quantas ligações chegaram no call center, quantas pipocas estouraram, tem modelagem para pipoca também, número de quantos fótons passaram por sei lá de onde, seja lá o que você esteja modelando. Então, no mundo real, você não tem o parâmetro lambda. É justamente o lambda que você quer descobrir, né? Você quer descobrir qual que é o decaimento do negócio, qual que é o parâmetro importante para a sua distribuição. Então, no mundo real, você tem as observações. Então, por exemplo, minha primeira observação x1 foi 10, aí a outra foi 9, aí a outra foi 5, aí a outra foi 9 de novo, aí a outra foi 11, aí a outra foi 6, e assim vai indo. Até que você tem, sei lá, N observações. Por exemplo, N, a última vai ser 10 de novo. Com esse conjunto de dados aqui, tendo observado, vocês fizeram laboratório 1, provavelmente vocês brincaram com alguma coisa que media alguma coisa. Mesmo tendo sido online, vocês devem ter feito algum tipo de experimento, nem que fosse fake. Então você já coletou dados na vida. Esse aqui é um exemplo de alguma coisa que você coletou. Sei lá, no primeiro dia teve 10 ligações, no segundo dia teve 9, no terceiro dia 5, no terceiro acidentes de trânsito, sei lá. Qualquer coisa que você esteja modelando aqui com essa poação, que você sabe que a poação é uma boa. Qual que é o lambda? Você vai falar, nossa, o que isso tem a ver com resolução de raiz? Tudo a ver, olha só. A probabilidade de você ter visto exatamente isso que você viu é probabilidade de x ser 10 e probabilidade de x no dia seguinte, né, ser 9 e probabilidade do x ser 5 e vai indo até chegar no último, que é probabilidade do xn ser 10. Essa é a probabilidade conjunta das suas observações. Eu ter visto 10 e ter visto 9, e ter visto 5 e ter visto 10, e ter visto 11, e ter visto 6 e aí a gente usa um negócio que chama o princípio da máxima verossimilhança. Já ouviu falar disso ou não? A gente diz assim, o que você viu experimentalmente, o que você observou, é de fato o que tinha que acontecer. É o contrário da lei de Murphy. É de fato o que tinha que acontecer. Então, o parâmetro que você tem que colocar aqui, que modela esses dados, é o que torna essa função de probabilidade a máxima possível. E é aí que a gente vai chegar no nosso problema numérico. Isso aqui é para valer, tá? Eu queria mostrar um exemplo real mesmo. Então, como eu sei o de cada um, eu sei que é lambda elevado a 10 vezes e elevado a menos lambda, dividido por lambda fatorial, vezes lambda elevado a 9 e elevado a menos lambda, 9 fatorial. E assim vai indo até chegar no último, que é lambda elevado a 10 de novo, e a menos lambda, 10 fatorial. Tudo isso aqui é a probabilidade conjunta. É a probabilidade de eu ter visto os meus dados com esses parâmetros, com esse parâmetro lambda aqui. E o que o povo quer saber? Quer saber o lambda que melhor encaixa esses dados. É o lambda que maximiza a probabilidade dos dados. E como você bem sabe, quem é que maximiza tudo? Quem foi? Newton também, né? Outro gênio. Põe mais uma para o Newton aí. O que maximiza as coisas? Quando você deriva igual a zero. Então não é uma equaçãozinha dessa aqui, que é muito bonitinha, mas é para inglês ver no nosso momento aqui. Beleza, isso aqui é igual a zero, maravilha. Mas o que o povo quer saber mesmo são como é que eu acho o melhor parâmetro. Qual é o parâmetro de máxima verossimilhança desse experimento aqui? Quanto vale, afinal, o valor de decaimento da minha vida, do sei lá o quê?
qual é o melhor parâmetro que se adequa aos meus dados. E isso a gente faz usando a máxima verossimilhança, é um princípio universal, a máxima verossimilhança. E para achar o máximo dessa função, o que a gente faz? Deriva igual a zero. Só que você já está vendo pela cara do negócio que não vai ser um deriva igual a zero e vai sair um negócio bonito, a quadrado, x quadrado, não vai sair bonito. Vai ser uma equação feia, mas que tem uma raiz. E a raiz da equação é justamente o parâmetro melhor de todos, o top, o parâmetro que a física quer saber. Faz sentido ou não? Isso é de verdade. Daqui a pouco a gente vai chegar na equação mesmo. É que eu não queria simplesmente dar a equação, otimize isso aqui e pronto. Eu quero que você entenda de onde veio, mesmo porque não é nada do outro mundo. Então, no final das contas, a gente vai ter uma função de probabilidade dos dados em função de lambda, que vai ser lambda 10 vezes lambda 9, vezes, então vai ser 10 mais 9 mais... Quanto que era o outro lá? Mais 5, mais 9, mais 3 pontinhos até chegar ao 10, vezes E a menos lambda, E a menos lambda, E a menos lambda, várias vezes aqui E a menos lambda, dividido por esse monstrinho aqui, 10 fatorial, 9 fatorial, 5 fatorial, 3 pontinhos, 10 fatorial. Esse monstrinho aqui. Vamos organizar ele em função de lambda, porque lambda é a nossa variável de interesse. A gente quer achar o melhor lambda, o lambda que torna esse daqui máximo. Qual é o lambda que eu tenho que pôr aqui para esse negócio ficar máximo? O lambda chapéu, o lambda estrela, o lambda power, é o argumento que torna máximo a probabilidade dos dados de lambda. É o argumento lambda que eu tenho que pôr nessa função para tornar ela máxima. Faz sentido ou não? E a gente sabe fazer isso porque o Newton explicou. É só derivar igual a zero. Só que o só aqui vem entre aspas, porque a expressão é um monstrinho. Eu posso até colocar aqui em cima, vou botar aqui que é lambda, vou chamar isso de soma. A soma de todos. Vou definir só para não ficar carregando isso, 10 mais 9 mais todos os meus dados. É a soma é a soma dos meus x's aqui, dos meus dados, tá bom? Eu vou chamar de S só para não ficar carregando. Esse aqui repetiu N vezes, né? Porque eu tenho N dados, eu coletei N experimentos, fiz N observações. Então, esse aqui repete 1, 2, 3, 4, N vezes. Então, é N vezes E elevado a lambda N. Porque é lambda mais lambda mais lambda mais lambda mais lambda mais lambda mais lambda. Quer dizer, E elevado a lambda mais lambda, que é N vezes. E aqui no final, esse monstrinho aqui eu vou chamar de, sei lá, de... O que eu vou chamar? Eu não quero ficar escrevendo esse de fatorial, mas F já foi usado, né? Eu vou chamar de SG, pronto. G vai ser 10 fatorial, vezes 9 fatorial, vezes vai indo, vai indo. Um monstro de um número que eu não sei calcular ainda, mas deixei ele quieto aqui. Essa é a minha função de probabilidade, eu vou chamar de F. F de lambda. É isso que eu tenho que otimizar. E para otimizar isso aqui, a gente usa o bom e velho Newton. Deriva F em relação a lambda, certo? Porque quando a gente fazia isso em cálculo, a gente derivava em relação a x, porque era uma função de x. Deriva F em função de lambda, vou derivar esse monstrinho. E aí eu coloco aqui quando eu colocar aqui um lambda especial, vai dar zero. É assim que acha o máximo. Teria que ver se a segunda derivada, blá, 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 sabe aquelas coisas, mas eu estou te falando que esse é o máximo, pode ficar tranquilo, é uma função que tem o máximo. Então eu preciso derivar esse monstrinho, pegar a formulinha da derivada e resolver a raiz da formulinha da derivada. E essa raiz vai ser o ponto tal que faz a mágica toda. Lembra dessa conversa? Eu tô falando rápido aqui porque eu estou imaginando que você lembra. É um negócio assim, né? Você tinha uma função lá,
A função aqui... Ops, ficou meio torto. A função aqui... O x estrela... Lembra disso? O x estrela é justa... Você tem a função dele, uma f' aqui. Se você encaixar o x estrela aqui, vai dar justamente 0, que é a tangente aqui deitadinha. Lembra dessa conversa de cálculo 1? Então, essa aqui é o que nós estamos querendo fazer. É a mesma coisa, só que em vez de f ser uma funçãozinha que cai na prova bonita, é uma funçãozinha monstrinha. Mas também não é nada demais, assim. Então, a gente precisa saber derivar f. Vamos derivar f, então. Para daí, finalmente, a gente sair na equação que a gente precisa resolver. Então, derivada de lambda de... Qual que é o monstrinho aqui? Lambda S vezes e elevado a menos lambda vezes n. Tudo isso dividido por um certo g. Esse g é um número. Eu não sei quanto vale, porque ele é enorme. Mas é um número. 752.428. Sei lá, um número, certo? E esse S também é um número, sei lá, 10 mais 9 mais 5 mais 8 mais 9 dá 312, sei lá, é um número. S é um número. Um número. Ou número. Então, quais são as variáveis aqui? O N também é um número, a gente sabe. Deixa eu botar aqui. Número, a gente sabe que fez 20 experimentos, que fez 50 experimentos, número e número. Então, a única coisa que tem que derivar em relação aqui é esse lambdinha. Então, a gente tem que derivar uma função do tipo x elevado a a vezes e elevado a menos xb. Pronto. É uma coisa desse tipo aqui, vezes um c. Essa é a nossa funçãozinha que a gente tem que derivar. Eu não lembro mais das regras, mas era o derivada do primeiro... Como é que era mesmo? Derivada do produto? Derivada do primeiro vezes o segundo, mais a derivada do segundo vezes o primeiro. E, não, Wolfram, me ajuda aqui. Vamos pedir um Wolfram, pelo amor de Deus. Vamos derivar aqui. Essencial para o método de Newton dar certo, saber derivar a expressãozinha. Então, vamos lá. Vou chamar de L em vez de lambda, tá? L elevado a S vezes exponencial de menos L vezes N dividido por um número G. Pronto. Essa é a expressão. Agora vamos derivar isso aí. Já tem derivada? Não, derivada em relação a S? Não quero em relação a S. Como é que faz isso aqui? Vamos derivar. Vou fazer assim, eu não sei fazer a notação do Wolfram direito, mas eu vou chutar que seria isso. D isso, dl. Vai. Será que ele percebe sozinho que é a derivada que eu quero? Olha, percebeu sozinho, olha que bonito. Ele sacou sozinho que era isso que eu queria. Então, a derivada da minha expressãozinha em relação a L é igual a esse monstrinho aqui. E esse monstrinho, que eu vou copiar aqui, é E, resposta. Segundo o Wolfram, certo? Segundo o Wolfram alfa, a derivada disso é E elevado a menos lambda n. A gente podia ter feito na mão, mas lambda S menos 1, porque cai o S, não é mesmo? S menos lambda vezes N. Tudo isso dividido por Gzão. Gzinho, quer dizer. Esse daqui é o meu F' de lambda. Bonito, né? Então, eu tenho um F e um F' de lambda. Então, eu tenho tudo que eu precisava para... E elevado a menos lambda S dividido por G. Eu tenho tudo que eu preciso. Eu tenho a F' e eu tenho a F'. Então, eu vou estar pronto para fazer a seguinte perguntinha. Escuta,
Qual é o lambda? Qual é o lambda chapeuzinho tal que e elevado a menos lambda chapeuzinho n vezes lambda chapeuzinho s a menos 1 s menos lambda chapeuzinho n, tudo isso dividido por g é igual a zero? Finalmente, nós chegamos na equação que a gente precisa achar as raízes. E é uma equação não trivial, não é um bhaskarazinho, certo? Não é nada do outro mundo, mas também não é um bhaskarazinho. A gente tem um valor S, menos 1 aqui. A gente tem, vamos ver o que a gente já tem. Esse aqui é número, dado. Esse número também. Esse também é número, e esse também é número. Então, é uma função do tipo e elevado a um negócio. E, esse gzinho não está adiantando de nada, né? Porque quando esse aqui for zero, o de baixo pode ser qualquer valor, não importa, certo? Faz sentido, não? Então, eu vou trocar essa por... vou simplificar ainda mais e vou botar aqui. Simplificando, é essa equação que a gente quer resolver aqui, ó. Quem é o chapéu? Quem é esse monstrinho? S menos 1. S menos lambda chapéu N. Tal que isso é igual a zero. É isso que a gente tem que fazer. E vou botar uns números aqui só para a gente ver o que acontece. Então vamos supor que eu fiz, sei lá, 100 experimentos e no final a contagem deu, sei lá, 50? 50. Aqui era 100, aqui 50. E o G tanto faz quanto é, porque eu vou até tirar, porque para achar o valor L máximo ele não faz diferença nenhuma. Pum, vamos ver. Olha que função nada a ver. Opa, tô vendo um zero aqui, hein? Esses zeros aqui acho que não tem nada a ver, porque eles não são... Deve ser alguma coisa de erro de aproximação aqui. Mas aqui, ó, aqui é um zero de verdade. Você tá vendo ou não? Vamos ver se dá para enlargar. Não, só pode enlargar se você for pouco pagante. Cadê as raízes aqui, ó? Soluções, 0,5, olha que bonito. Olha que bonito. Para esses números que eu chutei aí, quer dizer, se eu tivesse 50, se eu tivesse medido 100 experimentos, e no final aquela sominha tivesse dado 50, eu teria duas soluções, 0,5. Zero não é, né? Porque não serve. Zero. Você não quer. Se for elevado a zero, nada vai acontecer e não teve experimento nenhum. Mas meio é o melhor parâmetro. Ou seja, se eu tiver um experimento, que no final desse negócio aqui, isso aqui dá 50 e eu joguei 100 vezes, o melhor parâmetro, que é de 0,5. 0,5 é o de máxima probabilidade, é o parâmetro que melhor descreve os experimentos que eu fiz. Não é legal? Mas tudo bem, para hoje o que a gente quer é isso aqui, ó. Então o que eu quero que você faça? Eu falei demais, mas agora é sua vez de trabalhar. Eu quero que você implemente só isso aqui, ó. Só isso aqui. Pode ser no Excel, para começar, depois a gente faz no C. É só isso. Com a função f, primeiro vamos fazer o polinômio bonitinho, sem graça aqui, só para ver se a gente está realmente fazendo direitinho, porque o polinômio eu tenho e também tenho a derivada dele, né? Deixa eu só pegar aqui. Se eu tiver a derivada, se eu tiver esse polinômio aqui, se eu estiver resolvendo esse daqui, ó, esse é o sem graça. É sem graça, mas como a gente sabe quanto tem que dar, né? Qual que é, se eu tenho p de x, eu vou tirar esse daqui. Se eu tenho o meu polinômio, se o meu f de x for isso aqui, ó, meu f, isso eu sei fazer, hein? Isso eu ainda lembro.
Caio 2, não é isso? Caio 2, 2 vezes 5, 10. X, 2 menos 1, 1. Mais Caio 1, fica 3 mesmo. X, 1 menos 1, 0, fica do jeito que está. E esse aqui é constante, desaparece. Mais 0, pronto. Lembra disso aqui? Então eu tenho F e F'. Posso implementar o que o seu Newton falou. Ele disse para você fazer assim. O x do próximo ponto é igual ao x antigo menos a relação entre o x antigo... Ah, meu Deus, agora eu me confundi aqui, peraí. A relação entre o de hoje e a derivada... Qual que é a derivada em cima e embaixo? Não lembro. Derivada embaixo. FUPT. Okay. Imagina na época como não foi revolucionário você conseguir fazer um negócio... Eles não tinham calculadora, lembra? Eles tinham que... Não devia ser moleza achar... Você pode fazer a raiz de qualquer coisa, desde que você tenha paciência para fazer na mão, e até que não demora tanto assim. Então, começa com x0 igual a algum chute inicial, no Excelzão mesmo, e vai implementando. O próximo é igual ao de trás menos isso aqui. Calculado sempre no de trás. E vamos ver em quantas vezes você tem, quantos pulos você tem que fazer até chegar na solução que a gente conhece, que é... Já esqueci. Tava lá, que era... menos 8/5 e 1. Ele não vai fazer as duas, vai depender de um chute inicial, você vai cair nessa ou vai cair nessa. Então você tem que fazer 2 chutes iniciais. E aí depois que você falou, beleza, entendi, funcionou, a gente vai para o interessante mesmo, que é esse daqui, que é esse daqui. Aí você chuta uns valores, pode ser qualquer, põe os números que você quiser aqui, que nem eu fiz, eu botei S igual a 50 e N igual a 100, chuta o que você quiser aqui, desde que você tenha números, e resolve, porque você tem tanto a F' quanto a F, você faz exatamente... Pode ignorar o G, porque o G não vai servir para nada, não precisa calcular esse Gzão aí não, ou chuta qualquer número, e vamos descobrir se você consegue recuperar qual é o valor de máxima verossimilhança, de máxima probabilidade para os seus dados. Isso aí é coisa de físico, o físico faz isso daqui para frente. Qualquer pessoa que modele dados do mundo real precisa desse tipo de técnica, então vamos começar por partes. É claro que os pacotinhos que hoje em dia tem, você aperta um botão, eles fazem isso para você, tá? Você não vai usar seu código da minha disciplina de cálculo numérico, nem quero que você use, pelo amor de Deus. Faz, aprende e joga fora, tá? Usa um negócio que já existe, que foi validado, que todo mundo sabe que funciona nas exceções e tal, mas... É claro que se você for resolver esses problemas de verdade, você vai ter um conjunto de dados, me dá aí qual é o melhor lambda, os pacotinhos vão fazer isso para você. Mas o intuito aqui é que você saiba o que ele está fazendo também. Deu para entender a moral da história? Então tá bom. Vou parar de gravar e agora nós vamos trabalhar, tá bom? Eu vou fazer o mais fácil junto com vocês e aí eu vou deixar vocês fazer. Esse aí eu quero que fique tentando fazer durante a semana e aí segunda-feira que vem a gente vê como é que ficou e aí eu resolvo de uma vez. Estamos no próximo assunto. Achar raízes de equações. Mas em vez de achar raízes nada a ver quaisquer, vamos achar uma legal, motivada por um... Mas isso aqui funciona para qualquer coisa, tá? Desde que você tenha a derivada e a função, é só aplicar a regrinha do Newton-Raphson, tá bom? Um clássico dos clássicos.